Continuando, então, minha irmã estava aqui no Brasil pela situação do meu pai e calhou dela estar no hospital com meu pai nesse dia. Meu pai já não falava direito porque o câncer foi na boca e praticamente quase em estado de coma, mas o meu pai ali pediu para minha irmã chamar o meu irmão, que uma das mágoas do meu pai, ele sempre quis ter um filho homem. Quando meu irmão nasceu, de 5 mulheres, um homem nasceu, ele simplesmente desprezou. Então, e ele ficou com essa mágoa durante todos esses anos com o meu irmão. E aí também com a minha cunhada, ele tinha problema. Enfim, 2 dias antes dele falecer, a minha irmã me liga e fala: Lu, onde que o Júnior tá? Eu falei assim: Kátia, eu não sei, de repente ele deve tá na casa dele, não sei. E ela falou assim: o pai tá aqui pedindo para falar com ele. Quando a minha irmã falou aquilo, na mesma hora, falei: meu Deus, é o momento. Meu pai tá querendo pedir perdão pro meu irmão. E aí eu liguei pro meu irmão e falei: Júnior, onde você está? E ele disse: eu estou quase chegando em casa, chegando do trabalho, estou indo para casa tomar um banho. E eu disse: escuta, dá a meia volta, vai pro hospital que o pai tá querendo falar com você. E aí ainda ele indagou comigo: não, eu vou tomar um banho rapidinho. Eu falei: Júnior, dá a meia volta e vai pro hospital. Não tem tempo, entende? E ali, quando ele chegou no hospital, ele relata que o meu pai fazia gestos e chorava, e o meu irmão sentiu tanto ali o pedido de perdão do meu pai que os dois começaram a chorar e se abraçaram, e graças a Deus houve perdão. Houve ali uma libertação, uma legalidade que foi desfeita sobre a vida do meu irmão, né? Que o meu pai faleceu e esse julgo não ficou sobre a vida do meu irmão, essa sentença, e também para o meu pai, porque eu creio que ele foi para os céus. Eu creio nisso, né? Porque o que faltava era isso. Então ele pediu perdão. Então isso eu glorifico muito a Deus por conta disso, né? Por ele ter ficado comigo e eu pude ter falado para ele tudo o que eu aprendi, e ele pôde ter aceitado Jesus e ter ido e ter morrido com Cristo. Então para mim isso foi o que valeu. Mas voltando, o que o homem, na sua omissão, muitas vezes traz para as suas famílias, né? Tanto desgosto, tanta situação onde a mulher já não aguenta mais, tanta omissão em relação ao filho, porque o pai não toma um posicionamento, porque o pai joga sempre nas costas da mãe, porque o pai não sabe, entende? Então fica muito complexo isso para nós, mulher, carregarmos esse fardo, entende? Nós já temos muitas coisas para fazer. E depois também do meu pai, eu também tive 2 filhos que cresceram praticamente sem pai. E eu tentei e fiz de tudo para que eles não sentissem essa dor. Mas era impossível, né? Eu não tinha nem como. Ainda que eu me esforcei o máximo, que eu falo que hoje foi tão cansativo, tão intenso tudo que eu vivi, que hoje as pessoas olham para mim: nossa, mas nem parece que você tem 44 anos, você parece uma moça. Eu, deixa essa moça saber, porque eu sinto no meu corpo, né? Eu sinto as dores do cansaço mental, que foi muito grande, mas muito grande. E eu sei que existem muitas mulheres por aí, às vezes viúva de marido vivo, que estão dentro dos seus lares e, ao invés de ajudar, complica mais a vida dessa mulher. Então não seja você a complicar a vida dessa mulher e a complicar a vida dos seus filhos, sabe? Essa responsabilidade você foi chamado para fazer. Assuma seu papel, faça diligentemente,
e Deus se agradará de você. Nós vamos ler aqui 3 homens corajosos, 3 homens destemidos, fiéis, tiveram lá os seus erros pequenos, mas se voltaram, se posicionaram e então teve uma história boa, uma história feliz. Nós vamos falar primeiro de Abraão. Abraão, quando ele estava ali reunido na sua cidade, com a sua família, com a sua parentela, Deus falou assim: Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão pegou sua esposa Sara, pegou seu sobrinho Ló e disse: sim, Senhor. E na verdade Abraão não sabia para onde ele iria, mas Deus o instruiu e Abraão vem a ser o pai, o nosso pai da fé, né? Deus prometeu Isaac, Deus prometeu que daria uma descendência, na verdade, a Abraão. E nós, pela fé, somos filhos de Abraão. Então, Abraão, em nenhum momento ele indagou, ele discutiu, ele foi omisso, ele se escondeu, disse: não, não vou, né? Não, ele falou assim: pronto, Senhor, estou aqui, estou preparado para enfrentar o que for. Segundo foi Jacó. Eu gosto muito de Jacó, da história de Jacó, porque Jacó, apesar de ter sido aquele que o nome Jacó já diz, trapaceiro, mas Jacó, ele tinha esse lado bom, né? Ele era filho de Isaac e ele nasceu, era gêmeos com seu irmão Esaú, e dentro da barriga Deus já havia dado a revelação que o menor dominaria, reinaria sobre o maior. E naquela época, o filho que nascesse primeiro, então, se tornava o primogênito, né? Então, aonde o pai passaria o cajado, abençoaria, né, o filho mais velho, que seria o seu sucessor. E o que acontece? Jacó, Deus já conhecendo toda a estrutura do ser humano, Jacó nasceu, eles brigavam, a Bíblia diz que eles brigavam o tempo inteiro no ventre da mãe. E quando Esaú e Jacó nasceu, Esaú nasceu primeiro que Jacó. E aí o pai o teve como primogênito. Então era diferente do outro. Esaú muito peludo, Jacó não tinha pelo. Que é uma das coisas que depois a gente vai entender o porquê disso. E o que acontece? Quando eles crescem, né? A mãe de Jacó tinha ouvido aquela promessa, né, que o menor reinaria sobre o maior, quer dizer que Jacó iria reinar sobre Esaú. E Jacó está fazendo um cozido quando Esaú chega do campo, chega da caça, e Esaú fala assim: me dá um pouco dessa comida, dessa lentilha aí que eu tô morrendo de fome. E Jacó já de pronto fala assim: peraí, eu te dou, só se você me vender o seu direito de primogenitura. Aí Esaú fala assim: Jacó, fala sério, eu tô aqui quase morrendo, desfalecendo, você vem me pedir o direito de primogenitura? Se eu morrer, você vai ficar com ele mesmo? Então pode ficar, mas me dá aí um prato de comida, esse prato aí de comida, que era um prato de lentilha. Então ele ele vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. E mais tarde, quando Isaac estava morrendo, Jacó foi ali tomar aquilo que ele já tinha comprado por um prato de lentilha e a promessa que Deus já havia dado desde o ventre da sua mãe. E o que acontece? Só que Isaac, ele ainda estava lá, ele falou assim: olha, Esaú, vai, pega uma caça, prepara um bom cozido para mim e me dá para eu comer, porque eu vou te abençoar, porque eu vou morrer. Aí Esaú sai a caça a mãe de Jacó, a esposa de Jacó, a mãe de Jacó, a esposa de Isaac, que é Rebeca, que é Rebeca, estava atrás da porta escutando quando ele pediu isso para Esaú. Então ela disse para Jacó: corre, se apressa, vamos fazer aqui uma comida para o teu pai, porque o teu pai já vai abençoar Esaú para morrer. Então aí começa a preparar e Jacó lembra de uma coisa. Aí ele fala assim: mãe, como que eu vou enganar meu pai
se Esaú é peludo e eu não. Aí ela fala, não, filho, isso não é problema. Mulher, né, com seus 1001 pensamentos, isso não vai ser problema. Pegou lá um pele de animais, com pelo, começou a colocar ali em Jacó, para que o pai não tivesse dúvida e abençoasse Jacó antes de Esaú chegar. Então eles fazem tudo ali rápido, aí ele entra ali e aí ele fala assim, quem tá aí? Que ele já estava cego, né? Isaac estava cego, já não enxergava mais. E aí Jacó diz, sou eu, teu filho, Esaú. E aí ele fala assim, nossa, Esaú, é você? Sim, pai, eu vim trazer aqui o cozido que o Senhor me pediu, para que o Senhor possa me abençoar. E ele fala assim, nossa, mas tão rápido assim? E a tua voz, tá parecendo com a voz de Jacó? Vem aqui, meu filho. Aí Jacó senta do lado do pai e ele começa a passar a mão e sentir os pelos, que não era de Jacó, era pelo de animais. Ele falou assim, tem a voz de Jacó, mas tem a pele, né, é peludo como Esaú. Aí ele fala, então me dá. Aí vai e Isaac abençoa Jacó. Ali depois que termina de abençoar Jacó, Esaú chega. E aí quando Esaú chega, fala, pai, ó, vim trazer aqui a caça, o cozido, já fiz e tal. E aí ele fala, mas eu já te abençoei. Aí ele fala, teu irmão veio aqui. E a mãe, sabendo da fúria que Esaú ficaria por isso, falou, olha, Jacó, pega e vai lá para a terra dos meus irmãos, do meu irmão lá, do seu tio, e vai ver com ele. Teu irmão, do jeito que ele tá, ele vai te matar. E o que acontece? Quando Jacó ele vai para essa terra e vai viver lá com Labão, Jacó ele passa uns apertos. Ele trabalha 21 anos, 7 primeiro para casar com Raquel. Aí quando ele vai casar, 7 anos para casar com Raquel, trabalha. Quando ele casa, tal, dão muita bebida para ele e tal, mas o que acontece? Labão engana Jacó, pega e dá Lia, a filha mais velha dele, para casar com Jacó. E lá, tal, bêbado, naquela situação, e as mulheres, né, se vestiam, tal, enganado, quando ele levanta de manhã, quem tá do lado dele, Lia. Ele fala, mas não trabalhei 7 anos por Raquel e você me dá Lia? Aí Labão fala, olha, Jacó, não é certo dar a mais nova. Em casamento, né, eu tenho a mais velha, então eu preciso casar primeiro a mais velha. Ele fala, mas se você trabalhar mais 7 anos para mim, eu te dou Raquel. Aí Jacó vai lá, mais 7 anos, trabalhando, vai lá, 7 anos, ele dá Raquel em casamento para Jacó. Jacó fica com Lia, com Raquel. E aí depois, mais pra frente, ele precisa então começar a ter mais riqueza, porque elas começam a ter filho, primeiro Lia, né, porque Raquel não pôde ter durante um tempo, as concubinas foram tendo filhos, e Jacó queria ter mais bens, né, mais ovelhas, enfim. E aí Jacó fala assim, então você vai trabalhar mais 7 anos por todas as ovelhas aí que eu te dei, né, sendo que as ovelhas também eram um mistério, porque Deus abençoava Jacó em tudo que ele fazia, porque Labão chegava e falava assim, Jacó, quando ele via que, por exemplo, tinha bastante ovelhas malhadas e menos ovelhas, e menos que não era malhada, ele dizia assim, as que nascerem malhadas vão ser minha, tá bom? E as que nascerem sem ser malhada vai ser tua, Jacó, tá bom? Jacó, tá bom. Aí Deus sempre dava uma estratégia para Jacó, que aí as que não eram, aí nasciam sempre as que não eram malhadas. Nasciam as normais. Quando Labão invertia, olha como Labão era zoião, né? Quando Labão invertia a situação e falava, peraí, vamos inverter, agora com você vai ficar as malhadas e comigo vai ficar que senão são malhadas. Aí Deus dava uma estratégia para Jacó, começava a nascer as malhadas. E aí Labão foi tentando enganar ele por muitos anos, e aí ficou mais 7 anos para pagar as ovelhas, os gados, enfim, de Labão.
E aí ele pega, tem uma hora que ele falou, olha, não aguento mais, teu pai chega, não vou ser mais escravo aqui não, preciso voltar para a terra dos meus pais. Só que ele temia muito o seu irmão, ele temia muito encontrar Esaú. Na verdade, Esaú tinha uma raiva muito grande dele, né, por ele ter roubado o direito de primogenitura, apesar de ele já ter vendido, né, na verdade ele não roubou, né, ele simplesmente, ele vendeu, né, ele não colocou uma faca na garganta e disse, não, você vai me dar, não, ele falou assim, não, então por um prato de lentilha ele vendeu. Então, mas Jacó, ele ficou totalmente com medo. Então agora ele não estava mais sozinho, agora ele estava com seus filhos, suas mulheres. Então ele precisava saber como que seria Esaú. Quando Esaú ficou sabendo que Jacó estava indo ao encontro, Esaú preparou soldados e disse que ia acabar com o irmão dele, que ia acabar com a vida de Jacó, que agora ele ia pegar. E Jacó fica sabendo disso. E Jacó já tinha caminhado um bom tanto para chegar de novo na terra dos seus pais. E ali, quando ele está mais perto e seu irmão já está vindo ao seu encontro, ele para ali no vale no Val de Jaboque, e ele fala para as esposas, vocês fiquem aí, né? Tava à noite, que eu vou descer ali, eu vou falar com Deus. Aí Jacó, ele vai ter um teste a teste com Deus, ele vai orar a Deus. E quando ele passa ali aquela noite orando a Deus, para que o irmão pudesse passar a fúria do seu irmão, para que o seu irmão não fizesse mal nem a ele nem a sua família, a Bíblia diz que ele acaba lutando com o próprio Deus. Ele passa a noite inteira lutando com Deus, para que Deus o abençoasse. E Deus fala, olha, me larga que eu preciso ir embora, me larga que eu preciso ir embora. Não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. Não te largo enquanto o Senhor não me abençoar. E o que acontece? Muita gente confunde, né? Às vezes fala assim, isso daí você